Nem sempre Santa Catarina teve o mapa que conhecemos hoje. Antes das cidades, das estradas e das tradições que moldam o sul do estado, havia apenas mata fechada, silêncio, os povos originários e a coragem de quem atravessou o oceano para recomeçar do zero. É neste encontro entre desafio e esperança que nasce a história da imigração italiana no sul catarinense. Depois da colonização ter iniciado no norte do estado, então houve necessidade de colonizar todo esse sul de Santa Catarina. A colônia Azambuja, ela iniciava às margens do rio Tubarão e até o território da divisa com o Rio Grande do Sul. Mata fechada, umidade e isolamento exigiam reconstruir tudo: casas, moinhos, estradas, oficinas. Foi aí que a metalurgia artesanal, os vinhedos, a agricultura e a indústria colonial ganharam força. Quando que os imigrantes italianos chegaram nessa região, foi um grande susto, né? Porque eles saíram de uma região já com indústria, de uma região adiantada com prédios, uma tecnologia avançada, e quando que eles chegaram aqui, eles foram expostos no meio de uma floresta. Então eles tiveram que reiniciar tudo novamente, e o que ajudou muito foi esse patrimônio material, essa tecnologia que veio com eles. Na Itália não existe mandioca, mas eles vieram aqui, eles construíram os engenhos movidos a água e o engenho com tração animal para a produção do açúcar. Eles produziram os engenhos movidos a água, o engenho de tração animal também para beneficiar toda a parte da mandioca. E com isso houve uma evolução da tecnologia dessas colônias de imigrantes italianos. No fim do período imperial, a coroa muda a estratégia de colonização. As terras começam a ser vendidas diretamente aos imigrantes. Surge então uma das experiências mais marcantes desta região, a Colônia Grão-Pará. A Colônia Grão-Pará surge a partir do casamento da princesa Isabel. Quando ela se casa, em 1864, ela recebe um dote de casamento de seu pai, Dom Pedro II, um dote em terras. A partir de 1874, começou-se a demarcação das terras aqui no Vale do Rio Tubarão, e a partir dessa demarcação do território do dote casamento, começou-se também a fazer a demarcação dos lotes coloniais. A partir da demarcação dos lotes coloniais, foram feitas propagandas na Europa para trazer os imigrantes para comprar as terras aqui no Vale do Rio Tubarão. E a partir da compra dessas terras, foram se formando também os núcleos coloniais, que depois foram se ampliando e foram dando a origem aos municípios que nós temos aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Quando os primeiros italianos chegaram ao Vale do Rio Uruçanga, trouxeram na mala mais do que ferramentas, mudas de roupas e sonhos. Na bagagem veio um jeito único de viver. Entre costumes, sotaques e tradições, plantaram um legado que atravessou gerações e encontrou na uva Guete um símbolo forte. Em Uruçanga, cada parreira conta uma história de adaptação, de resistência e de um pertencimento que sobrevive ao tempo. É difícil até de estimar o valor da uva Guete para a gente aqui no município de Uruçanga, porque vai além de só um preço, porque tratamos a uva Guete aqui como patrimônio imaterial, por conta do saber fazer, de toda a tradição que veio com a imigração italiana aqui para o nosso município. Então ela é muito importante, porque cada taça de vinho, cada garrafa que a gente tem muita história, não é só uva fermentada ou uva gaseificada. A gente trabalha o vinho dessa forma de que é o saber fazer da nossa terra, da nossa tradição. Que isso vem com as famílias, com os pequenos produtores, e é uma história já longeva, né? Mas a Guete não nasceu pronta. Assim como os imigrantes, ela precisou se adaptar. Foi na tentativa de reproduzir aqui o que existia lá na Itália que surgiu uma das marcas mais fortes da identidade de Uruçanga. Quem trouxe as primeiras mudas de parreira para Uruçanga foram os imigrantes italianos. A uva Guete surgiu um pouquinho depois, porque eles tinham essa dificuldade, porque aqui o clima era diferente do da Itália. Então foi o próprio Caruso MacDonald, o Giuseppe Caruso MacDonald, que ele inaugurou a vinícola dele, que é a Caruso MacDonald, em 2013, e ele que trouxe pela primeira vez para Uruçanga a uva Guete. E ela se deu tão bem aqui em Uruçanga, que sofreu uma mutação genética, e hoje nós temos a Guete
Primo, que surgiu aqui em Uruçanga, que temos diversos parreirais com a Guete Primo que só tem aqui. Do encontro entre o clima, o solo e o conhecimento técnico, nasceu uma uva única, e a força dessa identidade logo rompeu os limites da cidade. Por conta dessa história toda, em 2012 nós tivemos o reconhecimento da primeira indicação geográfica de Santa Catarina. Mas esse ano nós tivemos a feliz conquista, da primeira denominação de origem para vinhos espumantes de Santa Catarina, para o nosso Guete, que é tão celebrado aqui no nosso município. Mais do que um produto agrícola, a Guete se transformou em identidade, orgulho e movimento cultural. Uma relação cultivada desde cedo e expandida nas escolas. A gente criou uma história em quadrinhos que foi distribuída para toda a rede de ensino do município, tanto privado, estadual e municipal, a fim de criar, cultivar nas novas gerações, nas crianças de 7 a 10 anos, esse senso de pertencimento que para nós é muito importante, para que elas aprendam a amar e cuidar aquilo que é nosso. A nossa uva, ela merece muito ser celebrada, então nós temos 2 importantes eventos ao longo do ano que são muito importantes, que envolvem toda a comunidade. O primeiro é a Vindima, que é a festa da colheita. Colheita pra gente é celebração, É quando a gente agradece a fartura, a prosperidade, é um momento em que as nossas vinícolas abrem as portas para o turismo de experiência. É quando a gente tem pisa na uva, colheita, piquenique, diversos atrativos culturais. É uma celebração muito bonita que todos estão convidados para prestigiar com as suas famílias. E temos também a tradicionalíssima festa do vinho que acontece aqui. Uruçanga fez da uva Guete um laço entre o passado e o futuro. Da coragem dos imigrantes que abriram os primeiros caminhos, à dedicação das famílias que mantêm a tradição viva, a cidade segue celebrando a cultura e guardando a memória e a identidade italiana que se reinventou no sul de Santa Catarina. Nova Veneza guarda na alma aquilo que o tempo não apaga, a memória dos que chegaram antes nestas terras. E às vezes basta um gesto simples para despertar tudo isso. Em 2006, um baile que parecia comum se transformou na faísca que reacendeu uma tradição, uniu gerações e devolveu ao município a força da identidade local. Em 2006, durante a festa da gastronomia, a então secretária na época resolveu fazer um baile de carnaval diferente, para resgatar, resgatar a nossa cultura, as memórias dos nossos antepassados. No ano seguinte, vieram algumas máscaras da Itália, Alguns trajes foram confeccionados e foi um boom. Então, assim, hoje o carnaval, a gente costuma dizer que o carnaval é a cereja do bolo aqui do nosso município, porque muita gente de fora, vem para conhecer o carnaval, vem para visitar Nova Veneza através do carnaval. E com isso a gente resgatou, nossa cultura. A gente viu de onde veio os nossos antepassados, alavancou o turismo do município. O carnaval virou símbolo da Veneza catarinense, mas o legado cultural da cidade vai muito além. Em Nova Veneza, cada prato carrega as lembranças dos primeiros colonizadores. Sabores transcenderam o tempo e viraram marca registrada do município. A gastronomia aqui em Nova Veneza é tão forte que em 2018 nós recebemos o título de capital nacional da gastronomia típica italiana. E até hoje em dia, a gente resgata e tem os costumes ainda dos nossos nonos e nonas, de comer a polenta com galinha, de cortar a polenta na linha. É comum também nas nossas casas, hoje em dia ainda, de comer a minestra. Muita gente não conhece a minestra, A sopa de feijão. Então, é comum hoje para a gente resgatar, é aquele sabor afetivo. Aqui em Nova Veneza a gente tem atafonas, que fabricam a farinha, Então, para fazer uma polenta bem gostosa, porque o nosso sabor aqui é diferente. Tem a memória da nona, do nono, tanto é que eles têm a massa, da nona Luísa também, o nhoque, o macarrão, a fortaia, e todos aqui são muito deliciosos. Do Vale do Itajaí às colônias do Sul. Dos primeiros engenhos, passando pela uva Guete até as máscaras venezianas. A imigração italiana cruzou oceanos, ergueu cidades e criou raízes profundas. Raízes que florescem em cada comunidade, em cada mesa posta,
em cada história que passa de geração em geração. Há 150 anos eles chegaram. Hoje são parte inseparável de quem somos nós. O sol desperta o oeste de Santa Catarina. Com o amanhecer, nascem as oportunidades de um novo dia. É assim nesta região do estado. Uma terra fértil que lá no passado despertou o interesse de italianos e descendentes. No começo do século XX, depois de colonizar o Rio Grande do Sul, eles migraram até o oeste catarinense, em busca de uma vida e de um futuro melhor. Estima-se, por exemplo, que aqui no oeste, nesse período da grande imigração para a nossa região, tenha vindo em torno de 250 mil, sobretudo colonos. Mas se a gente estimar 40% de descendentes de italianos, teríamos ali em cerca de 100 mil italianos que circularam e se dirigiram aqui, enfim, para essa região. Os descendentes de italianos vieram das antigas colônias e assentamentos de imigrantes do Rio Grande do Sul. Na bagagem, eles trouxeram a experiência dos antepassados em lidar com a terra. A topografia do nosso país, da nossa região, também similar à topografia deles, à vegetação deles, eles já estavam acostumados e vieram para cá nos ajudando neste desenvolvimento. Carlos Radin, pesquisador e estudioso da imigração italiana, lembra que as mãos italianas contribuíram para a construção social e econômica do Oeste. Nessas regiões de colonização, por exemplo, as comunidades que foram se formando, elas tornaram necessário uma casa de comércio, uma serraria, um moinho, um abatedouro de animais, enfim. A forma de como se dá o processo de colonização, de assentamento de colonos, permite essa dinâmica socioeconômica. A força do trabalho dos imigrantes italianos permaneceu firme nas gerações seguintes. Persistência, coragem e determinação estão no DNA italiano. Uma herança moldada pelo trabalho, pela religiosidade, pelas tradições e pela cultura. A dança, a cultura da dança, a cultura de festejar as nossas vitórias, né? E isso vem com eles, vem dessa imigração que veio com tantos desafios, né? Em todos os cantos de Santa Catarina, os italianos deixaram um legado. 150 anos depois da grande imigração em massa, ítalos catarinenses seguem escrevendo novos capítulos desta história, separada por um oceano, mas unida pelo passado e pelo presente.